Um pouco a Rebeca, tá bom? Você vai orar? Vamos orar para a gente começar? Senhor, muito obrigada, Pai, por esse momento. Muito obrigada pela viagem da Rebeca, da família. Senhor, como é bom tê-los aqui, Pai. Louvado seja teu nome, Senhor. Eu peço que o Senhor venha colocar temor em nossos corações para que possamos aprender mais de Ti, Senhor, e ver o Senhor fazendo a obra através de nós. No nome de Jesus, amém. Bem, boa noite, irmãs. Graça e paz. Bom, hoje o nosso encontro de mulheres, ele é muito mais do que especial por conta da nossa visita da nossa querida, amada missionária Rebeca. Como é bom tê-la aqui, querida. Bom, eu gostaria de iniciar esse momento com um pedacinho de 2 devocionais que eu fiz durante essas semanas e algumas semanas atrás, né? Que eu até cheguei a compartilhar com vocês, né, no nosso grupo das mulheres. Se alguém não conseguiu ver, a gente vai dar uma retomada nisso agora, tá bom? E foi algo que realmente me tocou muito e virou uma chavinha na minha mente e me fez refletir bastante sobre o Senhor. Então, a primeira delas é a frase de Jonathan Edwards, que fala: resolvi que de hoje até o dia em que eu morrer, jamais vou agir como se de alguma maneira eu pertencesse a mim mesmo, mas sim como alguém que pertence inteiramente e completamente a Deus. Foi essa frase que eu coloquei lá também no grupo, coloquei no Instagram, né, com essa reflexão. E foi algo que realmente me tocou e me fez pensar, será que nós temos agido conforme a decisão que tomamos de entregar nossa vida a Cristo? Muitas das vezes, nós temos a tendência de racionalizar o nosso pecado. Sempre arrumamos desculpas para justificar o nosso erro e nunca assumimos quem nós somos. É sempre algo que alguém fez para mim, é sempre o que alguém falou para mim, é sempre ou alguém. Então, Deus, me desculpa, mas eu fiz isso porque fulano fez isso. Se fulano não tivesse feito, eu não teria pecado. E é algo que a gente tem que refletir, né, e olhar para dentro de nós e ver que nós somos pecadores. Essa é a nossa natureza e é quem nós somos. Dentro desse contexto, eu gostaria de enfatizar algo. Você não está sozinha nessa caminhada. E eu vejo esse momento como um momento de cuidado, porque é isso que amigas e cristãs e irmãs em Cristo devem fazer. O Senhor não nos fez para andarmos sozinhas. E às vezes a gente acha que porque já somos casadas, ou porque a nossa rotina do trabalho é puxada, ou porque nós temos filhos, nós não precisamos ter amigas, nós não precisamos ter companheiras. Isso não é verdade. Deus não fez a gente para estarmos sozinhas. Você não precisa contar só com o seu marido. É claro que ele é algo muito importante, né? Um papel muito importante dentro do lar. Mas às vezes a gente precisa de alguém, né? E vocês não estão sozinhas nessa caminhada. Uma amiga deve mostrar-se afetuosa e delicada, e não deve preocupar-se excessivamente com a quantidade de amigos, mas com a profundidade da amizade. Provérbios 18, 24. Uma amiga ama o tempo todo e está presente nos bons e nos maus momentos. Provérbios 17, 17. Amigas não ficam bajulando nem dizendo palavras só para agradar. Ao contrário, usam de sinceridade, mesmo que isso signifique causar algumas feridas temporárias. Provérbios 27, 6. Que possamos honrar os nossos amigos e cuidar deles. E Rebeca, eu espero que mesmo de longe, você se sinta amada, cuidada e saiba que mesmo de longe, aqui, você tem amigas. Vamos orar. Vem aqui pra gente orar por você, por favor. Senhor, obrigada, Pai, pela vida da nossa missionária. Louvado seja, Pai, pelo teu cuidado. Que o Senhor venha a colocar esse temor no nosso coração para que nós possamos nos parecer mais contigo, Pai, e reconhecer quem nós somos. Que o Senhor venha tratar em nossos corações para que nós possamos ser amigas e irmãs em Cristo umas das outras. Que o Senhor permita isso em nosso meio, Senhor. No nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar esse momento e a palavra que a Rebeca vai dar a nós. Em nome de Jesus, amém.
Imagina, querida. Muito bom. Ui, tô nervosa. Me sinto amada por vocês. E o melhor é que eu sei que é só o começo. Que é uma coisa se sentir amada por uma igreja lá longe, outra coisa se sentir amada colocar um rostinho, né? Ah, que chique! Agora eu preciso pensar no que eu vou falar, é isso? Esse aqui quer dizer isso? Nossa, agora ficou... Minhas irmãs, o pastor Felipe estava comentando que vocês têm um tempo para tratar de assuntos que são bíblicos e peculiares a gente, mulher. É isso mesmo? Vocês tiram um tempinho para isso? Que legal. E Deus tem falado ao meu coração numa área que é bíblica e os homens lutam com ela também, com certeza, mas com a gente. Acho que pega um pouquinho mais. Vê se você concorda comigo, é a área de gratidão. Lá na aldeia onde a gente mora, o jeito de expor um texto bíblico ou qualquer assunto é você primeiro fala o que você quer falar e depois você vai desenvolvendo o assunto. Meio contrário da gente aqui, né? A gente costuma deixar um suspense e no final você descobre sobre o que era. Aqui não. Então, como eu estou no ritmo Yanomami ainda, de dar estudo para as mulheres lá, já vou falar na lata. Vamos falar sobre gratidão, ver o que a palavra de Deus tem. Sabe, 2 motivos que eu tenho a impressão que ela pega um pouco mais com a gente é porque a gente tem um talento de melhorar as coisas. Vocês têm também? A gente chega num lugar, a gente fala, que tá bom, mas né, uma cortininha, né, essa flor tá... Mas então, se fosse outro tom de rosa, e daí o tapete... Não aqui eu não tô vendo nada, que tá tudo ótimo. E não só nas coisas, nas pessoas, né? A gente tem esse talento, né? Oi, meu amor, tá jóia, mas, né, querido? Da próxima vez... Vocês são assim também? Poxa vida, minha vida tá legal, mas, né? E é um talento abençoado. Deus nos fez assim, a gente enxerga coisa que ninguém enxerga. Às vezes os homens estão... a gente consegue ver, mas a gente tem que tomar cuidado, porque pode gerar descontentamento, espírito crítico e ingratidão. Não só com as coisas e com as pessoas, mas com a nossa vida. Como eu tenho ouvido falar, encontrado com mulheres que... Recentemente, uma história triste, lá em Boa Vista, numa igreja, ela aparentemente tinha tudo, casou com casa própria, sabe o casalzinho assim, símbolo da igreja? Os jovens, não sei o quê, ele bem empregado, ela bem empregada, casaram com a casa própria, logo ela teve um bebê, que coisa mais linda. Não era isso, ela deixou, eu quero outra coisa. O mundo fala para nós mulheres que a gente pode ser o que quiser. Que legal, o problema é a gente tende a querer sempre o outro. Se eu posso ser o que eu quiser, então eu quero a outra coisa que não é o que eu sou. O que quer que seja essa outra coisa, não sei. É um espírito, ao invés de dar liberdade, nos prende numa ingratidão, num descontentamento, porque a gente sempre quer outra coisa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E é para essa mulher que o Senhor Deus quer falar hoje. E essa perspectiva que é a base para a gratidão. Não a tua vida, mas o jeito que você enxerga ela. Não a minha vida, aquilo que eu passo, onde eu moro, quem está em volta de mim, o que eu fiz, o que eu pretendo fazer, mas o jeito que eu enxergo, com que óculos eu enxergo tudo isso. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para falar? Eu queria primeiro que a gente pensasse sobre o que é gratidão, rapidamente, como e por quê. Ser grata. Vamos para Colossenses? Se você é como eu, você tem dificuldade de memorizar a palavra de Deus. Mas hoje a gente vai sair daqui pelo poder do Espírito Santo com o nosso texto-chave memorizado, todas nós. Vamos lá? Vocês aceitam o desafio? Colossenses 3. B. A gente vai ler só esse finalzinho aqui no começo, tá bom? Colossenses 3:15 é a última frase. Eu tô com a NVI aqui. Eu vou ler aqui na NVI, e daí se alguma de vocês estiver com alguma outra versão, eu peço para você ler logo em seguida, tá bom? Colossenses 3:15, a última parte, a última frase aí. E sejam agradecidos. Alguém tem uma versão diferente? E sede agradecidos. E sede agradecidos na ARA, né? Na revista atualizada. Podemos decorar do jeito que está na NVI?
Vou ler de novo, vocês repetem? Não trouxe nem cartaz, flanelógrafo, quem está acostumado com a PEC, porque acho que a gente não precisa. Esse aí a gente encara. Vamos lá? E sejam agradecidos. E sejam agradecidos. Mais uma vez. E sejam agradecidos. E sejam agradecidos. Sejamos agradecidos. Minhas irmãs, esse agradecidos aqui, essa palavrinha, esse adjetivo, só tem aqui no Novo Testamento todo, acreditam? Tem a palavra agradecer, o verbo, umas 38 vezes. Tem o substantivo gratidão, mais umas 15 vezes, aparece bastante na Bíblia. Mas esse adjetivo é só aqui. E eu escolhi também por isso. Porque eu queria falar de adjetivo, de qualidade, de característica do coração. E a palavra agradecidos aqui, do jeito que está, quer dizer, o comecinho da palavra lá no grego, é aquele mesmo adjetivo que quando Jesus diz, quando o Senhor Deus diz, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o mundo te colocarei, esse muito bem, joia, bom trabalho, legal, é o comecinho da palavra agradecido. E a segunda palavra é a mesma palavra para dom, presente. Então é como se você estivesse dando algo que flui de dentro para fora, um presente, um dom, uma dádiva. Bom, muito bem, joia, legal, gostoso, agradável. É isso, é uma atitude, por ser uma característica, né, que vem de dentro do coração, que vem de dentro para fora, e ela é boa. É meio que assim, estar, ser de boa, de verdade, biblicamente, é esse agradecidos aqui. E a ordem bíblica, qual é a ordem mesmo? Colossenses 3:15b. Vamos lá? E sejam agradecidos. Colossenses 3:15b. Sejamos agradecidos, minha irmã. Mas como? Não sei se para você flui super natural. Você está sempre transbordando, exportando uma atitude grata, de boa, na paz. Para mim, não. Para mim, não flui tão natural assim. Então, vamos ver o que a palavra de Deus diz, das palavrinhas que são parecidas com a ideia do agradecimento. Vamos para os verbos primeiro? Eu creio no seguinte, eu creio que uma atitude do coração, motivada pelo Espírito Santo, muda as nossas ações. Mas eu acho que biblicamente o contrário também é verdadeiro. Quando Deus manda a gente amar, o amor, muitas vezes, é um ato de obediência que você faz pela fé, estando ou não sentindo. E quando a gente obedece pela fé no ato de amar, por exemplo, muitas vezes o sentimento segue. Então eu creio que uma mudança de coração, de atitude, o ser agradecida, vai mudar nossas atitudes. Nós vamos agir com ações de graças. Mas o contrário também é verdade. Talvez se a gente mudar pelo poder do Espírito Santo as ações, isso com o tempo vai mudando a nossa atitude do coração também. A gente vai ver os dois, tá? Mas vamos começar pelas coisas mais práticas. O verbo agradecer, um jeito de ser agradecida, como diz a palavra de Deus, é agradecer, minha irmã. Isso aí é o que você ensina para os seus filhos, para os seus netos, é o que eu ensino para os meus. Falar. A gente vai descobrir o como do ser agradecidas, ser agradecida com palavras e com fé. São esses dois como. Obrigada, irmã. Esses dois como que a gente vai ver. Começando pelas palavras, agradecer quando? Antes de comer, básico, né? Vamos começar pelo basiquinho? Não é um básico que a gente esquece às vezes? Na pressa, pega aí, vamos. Vamos parar para lembrar que Deus não precisava nos dar tanta comida assim. Ele promete que a gente não vai morrer de fome. Que o justo não vai mendigar o pão. Mas a gente tem muito mais do que isso, né? Eu sei porque eu acabei de experimentar a generosidade da irmã Flávia e já foi mais do que isso. Então vamos lembrar de agradecer. O Senhor Jesus agradeceu pelo alimento. Tem Mateus 15:36, a gente não vai ler todos os textos. Agradecer por uma cura, por uma bênção. Lembra do leproso? Está em Lucas 17:16. O único leproso foi louvado pelo Senhor Jesus. Só ele voltou para agradecer por uma cura, por uma bênção. Essa semana passada eu tive uma grande bênção na vida da nossa família. Não lembrei. Depois, no dia seguinte, eu falei, perdi a oportunidade. Foi relacionada à minha filha. Eu devia ter parado na hora
falado, isso aqui é ato do Senhor Deus, vamos falar obrigado? Não falei. Então vamos começar por aí? Palavras de gratidão, obrigado Senhor, pode ser uma oração, parar, juntar a família, ou então uma coisa que meu marido faz muito bem. Olha gente, a gente vai aprender que o Senhor Deus ouve quando a gente está de olho aberto também. Hoje a gente vai aprender que o Senhor Deus ouve quando a gente está de olho fechado também. Hoje a gente vai, todo mundo sentar, agora vamos de pé. Mas agradeça. Uma palavra só. Engraçado como os filhos são mais tradicionais que a gente em algumas coisas, né? Tem dia que de propósito meu marido fala, obrigado Deus, e a gente começa a comer. A gente não orou, papai. Ah não, a gente não agradeceu. Então tem dias que são orações cumpridas, o importante é palavras de agradecimento. Pela cura, pelas bênçãos, pelo alimento. Mas não só isso. Pelos irmãos. Tá começando a pegada aí, né? Todos, até aquela, até aquele, Olha os exemplos aqui da palavra gratidão. A maior parte das vezes que o verbo agradecer aparece no Novo Testamento é o apóstolo Paulo falando. E ele diz que ele agradece a Deus. Estamos falando sempre a Deus aqui, tá? Pelo alimento, pela cura. Ele é a fonte, a gente está agradecendo ele. O apóstolo Paulo agradece a Deus pela vida dos irmãos em Romanos, em Coríntios, em Efésios, em Filipenses, em Colossenses, em Tessalonicenses e Filemão. Isso é só o apóstolo Paulo. Ele começa as cartas sempre falando, eu agradeço a Deus pela tua vida. Pela vida dos irmãos que estão nessa cidade. E, joia, para mim é fácil agradecer a Deus pela vida de vocês. Olha que coisa florida, que irmãs amorosas. Mas vocês lembram mais ou menos de como é que era a igreja de 1 Coríntios? Para qual foi escrita 1 e 2 Coríntios? Não era tão cheirosinha e bonitinha, né? Lembra das brigas, das divisões? Lembra que ele fala na carta aos Filipenses? Tinha gente pregando o evangelho só por disputa, só para cutucar ele de propósito, para deixar ele triste, gente pregando o evangelho lá só por isso. E ele começa, eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos. Palavras de gratidão. São um bom começo para a gente aprender e ser treinada por Deus para ter essa atitude que a Bíblia nos manda em Colossenses 3,15. Que é qual mesmo? Sejam agradecidos. Palavras de gratidão a Deus na hora do alimento, de gratidão a Deus por uma cura, pelas bênçãos que o Senhor Deus nos dá, pela vida dos irmãos. Minha irmã deu uma palavra muito verdadeira. O Senhor Deus não deixou a gente sozinho. E é bênção. Vai ficar sozinho, pra você ver. Vai ficar longe dos irmãos, pra ver. A gente sente falta. Mas tem mais ocasiões pra gente. Se eu conseguisse virar a folhinha aqui, eu contava pra vocês. Aqui. Quais outras ocasiões? Em tudo. Daí ficou fácil, né? Já pega todo o resto que eu não falei aqui. Vamos ler esse texto? Esse é o mais conhecido, talvez, falando de gratidão. 1 Tessalonicenses 5,18. Primeira Tessalonicenses 5,18 diz... Alguém pode ler para mim, por favor? Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém. A vontade de Deus é expressa na palavra dele de várias formas, mas aqui, para não ter dúvida, ele disse, sejam agradecidos, deem graças em todas as circunstâncias, e ainda especificou, porque essa, se você ainda não entendeu, essa é a vontade de Deus. Então, nisso não precisa duvidar. Senhor, qual é a tua vontade? Seja agradecida. Esse aí você já acertou. Em todas as circunstâncias. O que eu acho legal aqui é que ele não falou por todas as circunstâncias. Ele disse em todas as circunstâncias. Sabe por quê? Deus não quer, eu creio, um monte de cristãs, nós mulheres cristãs, hipócritas, falsas e meio... Não sei, aquelas pessoas que não vivem a realidade e dão uma abstraída, assim? Sabe aquela coisa sempre, não, mas... Olha o próprio Senhor Jesus. Em João, a gente não vai abrir, mas João 11:41, é outra vez que aparece o verbo agradecer, é depois da morte de Lázaro. O Senhor Jesus agradece ao Pai. Fala, Pai, lembra desse texto? Pai, eu te agradeço porque me ouviste.
Mas eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas falo isso por causa dos que estão presentes aqui, e um pouco depois Jesus chama Lázaro e é ressuscitado pelo poder de Deus. Jesus agradece a Deus por tê-lo ouvido. Jesus não agradece a Deus porque Lázaro morreu, porque estava todo mundo triste, porque estava todo mundo chorando, porque... Não! Ter uma atitude de ser agradecida sempre, em todas as circunstâncias, dar graças, agradecer, ser agradecida, não é dar graça por causa do teu dedão que você bateu. Já fez isso? Eu chutei um banco de cimento uma vez, isso dói, levantar a unha assim, olha. Não é isso. Obrigado, Senhor, porque eu levantei minha unha, está sangrando. Não é isso. Mas é nisso. Não é agradecer a Deus pela unha levantada, mas é agradecer a Deus porque na unha levantada eu enxergo o Senhor. E é o que Deus fez aqui. Ele chorou quando Lázaro morreu. O Senhor Jesus não estava, que joia, não, nada me afeta. Eu dou graças em tudo, nada me afeta, eu não estou... Isso é falsidade, isso é falta de sensibilidade com o sentimento do outro. Isso é hipocrisia, não é isso que a palavra de Deus prega. O Senhor Jesus chorou com os que choram, é bíblico a gente fazer isso, ele sentiu a morte de Lázaro, mesmo sabendo que ele ia ser ressuscitado depois. Mas ele achou um motivo para ser grato a Deus em todas as circunstâncias. E essa é a ordem para a gente. E agora a gente entra no como. Ser grato em todas as circunstâncias, que é um jeito da gente trabalhar a atitude de ser agradecida no nosso coração, só é possível pela fé. E esse é o segundo como. A gente trabalha uma atitude de gratidão no coração com palavras e com a fé. Vocês conhecem o hino Sou Feliz com Jesus? Lembra o nome de quem escreveu? Eu não lembrava, então, se vocês não lembrarem, a gente está na mesma. Tem uma coisa complicada aqui. Spafford. Jamais ia lembrar. Vocês já ouviram a história? Ele perdeu o único filho e no mesmo ano um incêndio destruiu todos os investimentos dele. Foi lá em Chicago, em 1871. E daí ele escreveu esse hino. Sou feliz porque meu filho morreu? Não. Sou feliz porque o incêndio destruiu? Não. Sou feliz com Jesus. Focar nele é o que permite a gente ser grata em todas as circunstâncias. E ele deu exemplo, né? Como sempre o Senhor Jesus deu exemplo. Vamos voltar lá para Colossenses, porque a ordem de sejam agradecidas do 3,15 começa lá no início do capítulo 3. Vamos lá para o 3,1. Como sempre, né? O Senhor Deus nunca nos dá uma ordem sem dar o como. E o como, na maioria das vezes, tem a ver com a salvação. Vocês ganharam de mim, né? Tô tentando me entender com o microfone. Aqui, pronto. Vamos lá, eu vou ler o 3:1, tá bom? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Aí ele continua, mantenham o pensamento nas coisas lá do alto. Ele vai falando com o que a gente tem que encher a nossa mente, tirando aquilo que não é de Deus e colocando aquilo que é de Deus. Mas a base que eu queria focar aqui é, já que vocês ressuscitaram com Cristo, você ressuscitou com Cristo, minha irmã? Você foi salva pelo Senhor Jesus? Tem um comecinho aqui, olha. Criação, queda, redenção, eternidade. Essa redenção alcançou a tua vida? Você entendeu um dia que você, como eu, é pecador, perdida longe do Senhor Jesus? E que ele morreu e essa morte dele é suficiente para pagar todo o pecado da humanidade, que afeta a natureza, que afeta a tua vida, afeta a história, afeta as sociedades, de um jeito individual e coletivo. A morte do Senhor Jesus é suficiente para pagar tudo isso. Mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. E é essa ressurreição, nessa ressurreição a gente baseia a nossa redenção. Tem esperança para você. Não importa qual tenha sido o seu passado, qual falta de perspectiva você tem para o futuro, existe perdão dos pecados, e como a irmã nos lembrou muito bem, é a nossa natureza, sim, mas existe uma nova natureza em Cristo. Por causa da ressurreição. Porque Jesus, quando
ressurgiu, não ressuscitou sozinho. Olha o que aconteceu aqui, olha. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, se você creu na obra salvadora do Senhor Jesus, a gente ressuscitou com Ele. Daí ele vai explicando um pouco melhor as coisas antigas, isso lá em 1 Coríntios, já passaram, tudo se fez novo, ele nos dá perdão, redenção, uma nova natureza. E nessa nova natureza é possível ser grata, que na antiga não dá. É na fé nesse Senhor Jesus, por causa daquilo que a gente espera para o futuro, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, é possível ser agradecida, porque a gente está com os olhos lá, a gente está com os olhos nele e está com os olhos no futuro. É essa fé nessa obra maravilhosa que permite nos dar o poder para obedecer. Tem um monte de coisa aqui, ó. Pensem nas coisas lá do alto, vivam em paz uns com os outros, não mentais. É só depois desse versículo 3:1 que vem todo o resto. As ordens de como a gente deve se relacionar uns com os outros na Bíblia nunca são separadas da mensagem de salvação. Por isso que Paulo, por exemplo, não começa as cartas falando, não mentem. Esse é o Senhor Deus. Esse é o Senhor Jesus. E aqui ele começa explicando a superioridade de Cristo. Como ele é superior aos anjos, foi o superior de toda a criação, nele tudo subsiste. Esse é o Senhor Jesus, que morreu por você e por mim e ressuscitou. E é esse poder imenso no qual tudo foi criado, que foi o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que vive em você hoje. E daí ele fala, então viva essa vida que antes seria impossível. Pensando nas coisas lá do alto, não mentindo. E daí sim, daí a lista faz sentido. Por quê? Porque já não sou mais eu. Porque eu fui ressuscitada com Cristo, a vida agora é dele, não é a minha. E essa vida dele dá para ser agradecido. Ele foi, logo depois do melhor amigo dele morrer, ele conseguiu enxergar a pessoa de Deus. E falou, Pai, eu te agradeço. Mesmo no meio das dificuldades. Gratidão real vem da fé salvadora que gera esperança e olhos no eterno. Essa fé verdadeira é igual à esperança do final, mais o propósito no presente. A fé no Senhor Jesus muda o hoje, mas porque a gente está com os olhos na manhã. A gente vive o hoje com propósito, porque a gente está com os olhos na esperança certa no amanhã. Não é aquela fé, vai dar tudo certo. A gente ouve muito falar de fé hoje em dia, né? Não fica triste não. Tenha fé. Mas fé no quê? No final vai dar tudo certo. Já viu? Se não deu ainda, porque não é o final. Sim, é verdade. A vitória está garantida. Mas é esse final. A vitória do Senhor Jesus. A glorificação de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. E isso está garantido. Agora, esse tudo certo, nem sempre é o que a gente tem em mente quando a gente fala, vai dar tudo certo. Às vezes o vai dar tudo certo quer dizer, as coisas vão acontecer do jeito que você quer. E a fé nisso é uma fé mentirosa, minha irmã. Essa fé não gera gratidão, sabe por quê? Porque ela se despedaça, ela é baseada em mentiras, não é baseada na palavra. A fé real é baseada no que a Bíblia diz. E essa fé, testada, aprovada, perseverante, gera uma atitude de gratidão. Porque essa não se desaponta. Essa é verdadeira, porque é baseada nas coisas da palavra. Sabe aquela fé no... Fica triste não, amanhã você vai ver, vai ser tudo do jeito que você quer, afinal de contas, Deus quer te fazer feliz, né? Quer? Eu não achei ainda esse texto aqui. Pelo contrário, vamos ver as pessoas que a palavra de Deus considera como os heróis da fé, as pessoas que a palavra de Deus diz pra gente imitar. Vamos ver o que aconteceu, quão felizes elas foram lá em Hebreus 11? Enquanto você procura, eu vou te relembrando. A gente já conhece o texto de Hebreus 11, é a chamada Galeria dos Heróis da Fé, né? Ele vai dando uma lista aqui. Primeiro explica que a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova daquilo que não vemos. Daí ele vai dando a lista aqui, Enoque, vai dando a lista de um monte de gente. O que eu quero ler junto com vocês, por enquanto, é Hebreus 11,
Isso, 39. Vamos ler o 39 só por enquanto. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Nenhum deles. São as pessoas que, humanamente falando, a gente olha e fala, eu quero ter a fé de Abraão. Não. Na vida dele, se você olhar só debaixo do sol, não deu tudo certo, irmão. Não foi felizinho. A gente usa felicidade no sentido mais como conforto do que felicidade, né? Deus quer te ver feliz, na verdade, Deus quer que as coisas cooperem para o seu conforto. Isso não é bíblico. Existe felicidade em Jesus? Com certeza, profunda, genuína, eterna. Mas é diferente do que o mundo chama de felicidade aí. Não é conforto, necessariamente. No caso desses heróis da fé, não foi. E no caso deles, não deu tudo certo no final. Pelo menos pensando desse jeito, né? Pensando nos teus sonhos todos se realizarem. Não, no caso deles, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Aqui, Deus havia planejado algo melhor para nós que conosco, com eles fomos aperfeiçoados. O plano de Deus se cumpriu? Sim. O plano de Deus é perfeito? Sim. O plano de Deus é maravilhoso? Sim. Deus é amoroso? Sim. É do jeito que eu quero? Não. Na maioria das vezes, não. É a fé nessa verdade, perseverantemente, que traz essa paz, que possibilita a gente de ter uma atitude de gratidão. Como é que é o nosso versículo mesmo? Colossenses 3, 15b. E sejam agradecidos. Sejamos agradecidas. Gratidão é esse bom dispor do coração, uma atitude de boa. Como? Com palavras de gratidão em todas as circunstâncias, a Deus e pela fé. Por quê? E aí a gente vai encerrar. E por que a parte que pega? Eu posso falar palavras de gratidão, eu posso até me esforçar para ter uma fé, mas se eu não entender esse porquê, vai ser vazio. E a gente sabe, né? Que sem uma intenção purificada do coração, a gente cansa, fica só na casca, e a casca, uma hora igual de ovo, quebra, se despedaça. Por que que eu posso e devo, biblicamente falando, ter uma atitude de gratidão? Não é porque as coisas estão legais, necessariamente, já vimos isso. Não é porque meu irmão necessariamente é fofinho e cheirosinho, não é por isso que eu vou agradecer a Deus pela vida dele. É por causa de quem Deus é. E daí a gente emenda no como, pela fé, mas fé em quem? Em quem Deus é. Não é só a fé nas coisas que Ele fez, mas é a fé naquilo que a palavra de Deus disse sobre o caráter de Deus. É por causa de quem Ele é que a gente pode e deve, uma vez transformados pelo Espírito Santo através da salvação, ser o que mesmo? Agradecidas. Vamos ver só 3 coisas, 3 características de Deus. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é puro, Deus é eterno. Em todos os seus atributos, Ele é infinito, ou seja, não tem fim, nem temporalmente, nem de localização, né? Todos os atributos de Deus são santos, perfeitos, e a gente vai ver só 3 deles rapidamente. Começando pelo amor. Deus é amoroso. Vamos dar uma lida rapidinho em Efésios 2:4? A palavra de Deus fala em vários lugares sobre o amor de Deus. A gente vai ler só esse trecho rapidinho aqui. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Efésios 2:4. Está falando da pessoa de Deus. O amor dele, nesse texto, é específico para aqueles que foram salvos pela fé, através da graça, por causa do grande amor com que nos amou. Não é pequeno, é grande. Você crê nisso, minha irmã? Você sente isso?
Às vezes sim, às vezes não. Eu às vezes sim, às vezes não. O meu sentimento dá uma oscilada às vezes. Mas para isso existe a fé, né? A fé é para quando o sentimento não tá. Daí tá só ela. E quando o sentimento está, vão as duas juntas. É mais legal ainda. Mas a fé tem que permanecer, mesmo sem sentir. A fé é baseada no que a gente conhece, não no que a gente sente. E a gente conhece da palavra. E diz aqui, pelo grande amor com que nos amou. Sábado passado, eu levei minha filha de 6 anos, a minha segunda, a Ana, para um hospital lá em São Paulo. Ela fez uma tomografia da cabeça por causa de uma suspeita de um tumor. Os sintomas que ela tinha, já há algum tempo, a gente foi deixando acumular sintomas. Lá em Boa Vista é meio complicada a questão de saúde. Não, vamos aproveitar que a gente está aqui. E fui contando para a pediatra, ela foi regalando o olho, falou, eu quero uma tomografia. E eu não quero numa clínica, eu quero num hospital de referência, porque se na anestesia der alguma coisa errada, já que a gente não sabe, a possibilidade era alguma coisa cardíaca ou cerebral. Daí, se der alguma coisa ruim na anestesia, já está lá. Isso foi sábado passado. Não deu nada. Terminou em 5 minutos, não precisou de sedação. A Ana não chorou. A Ana, minha segunda, aproveitar que ela não está aqui. Aliás, se você for cumprimentá-la, eu já peço perdão desde já. Já passei vergonha aqui com a Marcinha, com o Felipe. Ela é aquela que, a princípio, você chega, Ana, dá um abraço na tia. Ela não deixou a médica auscultar o coraçãozinho dela no começo. Várias caras e bocas feias. Dessa vez ela sorriu o tempo inteiro, terminou. Ela falou, quero de novo, mãe. Eu vou lá com a tia médica, mãe, pode ficar aí. Tava tranquila, tava... E logo que terminou o exame, a médica falou, Ana, não tem nada de errado com a tua cabecinha, tá tudo lindo. Vamos embora, encontrou os irmãos, você foi no shopping. Eu fui aqui, foi mais legal, tinha escada rolante. Se divertiu. Deus é amoroso. Deus é gracioso. Ao mesmo tempo, a minha grande amiga, talvez uma das minhas melhores amigas, estudamos juntas no seminário, o marido dela estudou junto com o John, no seminário também, nós somos missionários da Meva juntos, aldeia Yanomami, nossos filhos cresceram juntos, enquanto minha filha estava recebendo essa notícia, desse diagnóstico de não ter tumor no cérebro, como era suspeita. O filhinho dela de 2 anos e meio está na fila de transplante de coração. Essa fila de transplante de coração, na qual 2/3 das crianças não chegam a sobreviver até o coraçãozinho novo chegar. A notícia foi diferente para Tati do que para mim. Faz 10 meses, 11 agora, que o Davizinho está internado. Talvez vocês tenham ouvido a história. Está internado lá no hospital. Deus é amoroso. Às vezes a gente entende, às vezes não. E a Tati e o Alfredo, os pais do Davizinho, não tem a menor dúvida disso. Mas com certeza nem sempre eles sentem. A fé deles está baseada num Deus que eles conhecem pela palavra. Deus se permite conhecer nas circunstâncias? Sim. Através dos irmãos? Sim. Mas quando tudo isso aponta para um Deus que não é amoroso, fique com o que a palavra diz. É o grande amor com que Deus te ama. Quer você perceba, quer não. Vamos fazer um exercício rapidinho aqui? A impressão que eu tenho é que, como se a gente fosse uma bexiguinha daquelas bem pequenininha, e todas nós, minha irmã, temos sido inundadas pelo amor de Deus. Na pessoa de Cristo seria suficiente. O sacrifício do Senhor Jesus na cruz, que é o que fala, é disso que está falando em Efésios 2:4, teria sido suficiente para Deus provar o imenso amor dele por nós. Mas ele não fez só isso. A Bíblia fala que ele faz nascer o sol sobre justos e injustos. A tua mãe, quando você nasceu, não fez como muitas mães Yanomamis, não botou folha na tua boca, te enterrou e cobriu com terra. Então você teve uma mãe que te gerou e te fez nascer. Por mais terrível que tenham sido... me desculpa. Por mais terrível que tenham sido as coisas a partir daí, eu não conheço a tua história, minha irmã. Deus, tenho certeza que se você olhar com esses olhos da fé, no que a palavra de Deus diz, você consegue olhar para a tua história no passado e ver o amor de Deus. Não só na pessoa de Cristo, não só no que a palavra de Deus diz, mas na tua história.
O que acontece é que eu creio que Deus vai nos inundando com o amor dele. Tá pensando na bexiguinha? Aquela bexiguinha pequenininha? Como se o amor de Deus fosse água? Ele vai enchendo, vai nos inundando com cada circunstância da vida. Você está saudável aqui, talvez umas mais, talvez outras menos. Você consegue estar sentada, você não está numa cama de hospital. Você tem alguém que te ama aqui perto. Se não tiver ninguém em casa, tem aqui. Você tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e entender numa língua que você pode entender a mensagem, crer, se alimentar da palavra de Deus sozinha no teu quarto. Se você não sabe ler, você pode ouvir, já tem áudio na Bíblia na tua língua. Você pode ouvir Deus falando no teu coração, não depende de mais ninguém. Isso eu estou começando só. Pensa rapidinho aí, vai pensando. Não precisava Deus provar o amor dele de nenhuma outra maneira, mas você está pensando na lista. Você nasceu, e daí? Alguém te alimentou, e daí? Vai longe. Olha o amor de Deus sendo derramado, derramado, derramado. A diferença não é se uma pessoa é grata ou não, é amarga ou não. A diferença na vida dessa pessoa não é a quantidade do amor de Deus que foi colocado na vida dela, porque ele nos inunda a todas. A diferença é se ela fez furinhos na bexiguinha. E os furinhos são a fé, que deixa o amor sair em forma de gratidão, de ações de graça. O que acontece com muita gente? Você olha para a sua vida e não olha através da fé na palavra de Deus. Então muita gente se sente tentada a achar que eu não sou amada, devia ser assim, é assado, devia... Olha fulano, comparação. E tudo eu queria X, Y, Z, olha que não é A, B, C, não é. E o que acontece? O amor de Deus está enchendo essa pessoa do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Mas não tem os furinhos da fé que transbordam esse amor através da fé em forma de gratidão. Explode. Daí essa explosão eu vou deixar você imaginar aí o que é. Você deve conhecer pessoas assim. Amarguradas, isoladas, ou algumas parecem ser excessivamente animadas e alegres para esconder alguma coisa que tem por trás, ou não conseguem perdoar porque acham que mereciam mais amor ou extremamente carentes porque querem suprir esse amor. Não, foi suficiente, mais do que suficiente, transbordou. Creia nisso. E isso vai permitir que a tua vida seja uma vida que transborda gratidão. E assim obedece a palavra de Deus. Por quê? Porque a gente pode ser agradecida? Porque Deus nos ama. Deus é amor. E a gente crê nisso porque a palavra de Deus diz. Outra característica de Deus. Deus é soberano. Jó 42:2 fala que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Esse a gente não vai ler, a gente já sabe de cor. Vamos ler Salmo 115? Salmo 115:3. Já estamos lá? Salmo 115:3. A gente pode ser agradecidas porque o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Alguém tem outra versão? No céu está o Senhor nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Maravilha. Você crê nisso? Tudo faz como lhe agrada? Ele está no céu. Nosso Deus é soberano. Não faz a gente descansar? Agora eu falei de cânceres e problemas cardíacos, e a gente com certeza precisa ver o amor e a soberania de Deus nessas coisas macro. Mas vamos pensar nas micro? Não sei você, para mim é mais difícil ser grata quando as coisas do dia a dia dão errado do que as coisas grandes. Parece que a gente tem... Não, isso aqui liga um alerta, né? Luzinha amarela piscando. Não, situação grande, preciso postar no Instagram, Deus é bom, apesar de que aconteceu. Agora, no dia a dia, pisa na minha cara para vocês verem. Não saiam, glória a Deus. Eu estou atrasada, vamos, criançada, vamos. Sai palavras de gratidão que edificam, que transmitem graça aos que ouvem. Quando o marido faz aquilo, eu já falei para ele sabe, é de propósito. Deus é soberano. Semana retrasada, eu queria comprar um remédio. Fui na farmácia.
A médica tinha sido uma consulta online e mandou o pedido lá do remédio pelo WhatsApp. Quero esse remédio aqui. Demorou, não tem. Fui na outra. Demorou, não tem esse outro. Não tem esse, mas é o mesmo. Eu falei, deixa eu perguntar para a médica, voltei para casa. Perguntei para a médica, doutora, pode ser esse outro? Disse que é igual, não sei o quê. Pode. Voltei lá. Não, você tem que ter o pedido da médica para o outro. Pedido da médica para o outro. Voltei lá. Tá aqui o pedido, você tem o remédio, tá bom? Joia, quero levar. Não, você tem que me mandar por WhatsApp. Tá bom, vou adicionar o contato, adicionar o contato. Eu tenho crédito, tenho internet, não adiciona o pedido do contato. Não, vou tirar por e-mail. Por e-mail foi enviado, não recebi nada. Vou mandar de novo, não recebi nada. E nisso se passaram dias. Fui para casa, não assim, com uma atitude muito grata, deixa eu confessar para as irmãs aqui. Sarou o que eu tinha. Economizei R$83. Nesse meio tempo, que eu estava querendo comprar o bendito remédio, eu sarei, não comprei nada, e sarou e pronto. Depois que eu sarei, obrigar, com uma vergonha, me bateu. Eu estava estudando já para compartilhar com as irmãs. Falei, ai, que vergonha. Agora é fácil agradecer, né, Rebeca? Você sarou, né? Deus não estava no controle na tomografia da Ana? Estava. E não estava no controle no seu celular que não adicionava contato? Não está no controle nos detalhes da tua vida? O cachorro fez xixi no lugar errado. Né? O seu filho fez aquela... Os detalhes. As coisas que nos tiram a paz se a gente deixar. As coisas que a gente mente pra gente mesmo dizendo, não, isso aqui não conta, nisso aqui eu não preciso ser. Nessa circunstância, falou em todas as circunstâncias, deem graças, mas não é, né? Essa aqui não conta. É nas grandes, né? Não, nessas também. Obrigado, Senhor. Eu não entendi por quê, mas o Senhor é soberano. Até sobre o WhatsApp da farmácia que eu não consigo mandar. Não entendi por quê. E no meu caso foi fácil, porque depois eu fui curado, né? Joia. E se não tivesse sido? Deus não era... É soberano. Ele é soberano sobre aquela. Vamos agir diligentemente. Com certeza a gente não vai sair por aí fazendo besteira. Continue tentando comprar remédio. Você crê que Deus é soberano? Nenhum dos teus planos pode ser... Tudo faz, Salmo 115:3. Tudo faz como lhe agrada. A gente pode ser agradecidas. Porque o Senhor Deus é amoroso e é soberano. E, por último, nós vamos falar primeiro o Colossenses 3:15? Vamos falar todo mundo junto? Colossenses 3:15b. E sejam agradecidos. Já estão top, Marcinha. Não tem uma balinha, alguma coisa para dar para essa mulherada depois? Já tem lanchinho, pronto, melhor. Tô de olho no bolo ali. O time delas ganhou na IBF, não sei qual perdeu, mas o de vocês ganhou. Por último, nosso Deus é amoroso, nosso Deus é soberano, mas o nosso Deus é compassivo. Compartilhando essas coisas, por favor, espero que nenhuma de nós saia daqui com a impressão de que os seus problemas, minha irmã, são coisa pouca. A ordem de Jesus para a gente ser agradecida não é de um Deus que olha e fala, está reclamando disso? Olha o que eu sofri na cruz, você acha que foi pouco? Como é que você tem coragem? Não. As ordens de Deus não se baseiam em comparação desse tipo. O problema que você está enfrentando é teu, é real. E o Senhor Jesus te encontra aí, não minimizando o teu problema, mas te dando uma força maior para, em meio a essa circunstância, ser agradecida. Olha só o que a palavra de Deus diz em Hebreus. Hebreus 4:15. Olha só quem é o nosso Senhor Jesus. Hebreus 4:15 está falando do Senhor Jesus. Olha quem Ele é. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado.
A justificativa para a gente viver sem pecado não é, olha só como Jesus vence o pecado, você está aí murmurando por qualquer coisa, nem é agradecido a Jesus. Não, 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 é o contrário. Ele não fica de cima para baixo, ele vem junto. Já passei, eu me compadeço das suas fraquezas, então a gente vai junto. Porque eu vivi sem pecado no meio de dificuldade, eu sei como. O poder é comigo. A gente, você e eu, não somos lá tão especiais assim, no sentido de problemas insolúveis para Deus. Não, eu sei, é para ser agradecida, mas para ela, né? Porque é fácil. Para mim, não. Nesse sentido, minha irmã, você não é especial, mas você conta com um poder especial de Deus que te alcança na sua situação particular, que é só sua. Talvez você não compartilhou com ninguém. Talvez só Deus sabe. E é ali, nessa circunstância, que não só Ele te ordena, seja agradecida, mas Ele está do teu lado falando, eu sei que é difícil, eu me compadeço da tua fraqueza. Vamos junto. E daí no poder dele dá para a gente ser agradecido em tudo. Vamos terminar? Vamos dar uma olhadinha em 1 Coríntios 10? 1 Coríntios 10 fala da história, um pouquinho da história do povo de Israel. E não é uma história muito alegre assim. Uma das etapas, um dos capítulos da história de Israel é murmuração, você lembra, né? E daí o povo murmurou, e 1 Coríntios 10 fala isso. Não murmureis, assim como o povo murmurou, e ficaram seus corpos jogados no deserto. Murmuração é sério. Não ser grata, ter um espírito crítico de murmuração constante, é sério. A gente tende a classificar pecado, né? Adultério, ganância, imoralidade. Não murmureis. Como o povo de Israel murmurou, razão pela qual ficaram seus corpos largados no deserto. Deus leva a sério. Romanos 1 cita a falta de gratidão como um dos motivos pelos quais vem a ira de Deus sobre a humanidade. Não o reconheceram como Deus, nem lhe deram graças. Por isso, por esse motivo, vem a ira de Deus sobre toda a raça humana. Falta de gratidão, murmuração, é sério diante de Deus. E 1 Coríntios 10 vai contando essa história do povo de Israel. Fala da idolatria deles, fala da murmuração e de outros pecados, mas não é nisso que eu quero focar hoje. No final, como no momento que você fala, nossa, não tem esperança nenhuma para esse povo, hein? E para mim também não, porque eu vou lendo deles aqui, eu vou falando, nossa, isso aqui, não, isso aqui sou igual, não, isso aqui também, viu? Olha, só não tenho bezerrinho, mas eu tenho minhas coisas ali que eu acho que eu idolatro. O texto termina com uma mensagem de esperança e é assim que eu quero terminar hoje à noite também. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Tá difícil ser grata? Você não conhece meu marido. Agradecer por aquele homem. Agradecer as circunstâncias que eu vivo. Pode ser fácil para você, mas... Não. Não veio para você uma tentação que não fosse comum aos homens ou às mulheres. Mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, e você vai ser, todo dia, a murmurar e a não ser agradecida. Nesse momento, quando forem tentados, Ele mesmo, o Senhor Deus, providenciará um escape para que possam suportar. O Senhor Deus é assim. Ele é o motivo que faz com que a gente possa ser agradecida. Ele é amoroso, Ele é soberano, Ele é compassivo. Ele nos dá o como ser agradecida. Ele nos dá a fé, nos dá a palavra na qual a gente tem que crer. Nos dá até as circunstâncias. Antes de comer, depois de uma cura, de uma bênção, em todas as circunstâncias, agradecendo a Deus pelos irmãos, nos dá os exemplos, junto com a ordem. Esse é o nosso Deus. A ordem e o poder andam juntos.
Tá bom? E, além de tudo, tem umas as outras aqui. Vamos nos ajudar? Se a irmã quiser compartilhar contigo da próxima vez uma situação que ela está vivendo, amém. Ouça, minha irmã. Mas lembra de levar para o Senhor Deus. Compartilhar e murmuração andam juntos tão fácil. Que o Espírito Santo de Deus incomode os nossos corações quando, na desculpa do compartilhar, a gente está murmurando e murmuração se espalha igual fogo em terra seca. Rápido. Rapidinho a atitude de todo mundo está contaminada. É verdade, eu nem achava que estava tão feio que ia começar. Pensando bem, né? Podia, né? Disfarçado de ajuda, disfarçado de... Eu só queria dar uma sugestão para melhorar. Cuidado, minha irmã. Nós, como mulheres, temos tanto potencial de fazer tanta coisa boa. Que sejam feitas no espírito de gratidão. Será que a gente pode ficar de pé? Falar nosso versículo? E daí eu quero orar junto com vocês. Agora eu vou fazer só elas, pode ser? Só vocês? Conta até 3, Marcinha? Ai, faz tanto tempo que eu não faço isso. Lá na aldeia com as crianças não dá certo. Tanto tempo que eu não dou aula para criança não indígena. 1, 2, 3. E sejam agradecidos. Colossenses 3:15b. Lindo. Sejamos agradecidos. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor é tão bom, tão poderoso. Deus ser agradecido, ter uma atitude de bom grado em todas as circunstâncias, olhando para o Senhor, olhando para a eternidade, é tão contra tudo que a gente vê hoje em dia. Nas redes sociais, lá fora, no nosso lar, até dentro da igreja, nosso coração quer murmurar, às vezes é chique, às vezes a gente acha que é mais inteligente, criticar tudo. Não é, Pai. Por favor, nos ajuda, obrigada porque a Tua palavra é tão clara e ela promove a paz também com atitudes tão práticas. Muito obrigada, Senhor, e obrigada porque, acima de tudo, o Senhor nos salvou. O Senhor já nos deu, como o Senhor diz, tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. O Senhor nos deu o poder que está no Teu Espírito, na Tua palavra. Obrigada porque o Senhor se identifica com a gente nas nossas fraquezas e, por isso, andando junto com a gente pode viver no Senhor e ter vitória nessa área também. Tem misericórdia de mim, Senhor, que sou tentada a murmurar tantas vezes e cai tantas vezes. Perdoa, Pai, perdoa. Transforma nossas vidas, Pai, junto com as minhas irmãs aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fico aqui. Nós somos muito agradecidos ao Senhor. Eu peço falar com saudade, meu filho. Muita saudade, muito bom. Nessa atitude de gratidão, você pode compartilhar com a gente alguns pedidos de oração para que a gente mantenha. Eu sei que vocês vão falar lá na frente, depois a família toda também, mas de repente tem algo que quer compartilhar conosco para que a gente esteja orando específico com você. Quero, fresquinho. O resultado